Essa é a minha primeira vez morando sozinha, isso só aconteceu aos 30 anos, mas eu já morei outras vezes para fora da minha cidade, para estudar, mas eu dividia com amigos, eu morei em república, em pensionato, mas sozinha, sozinha de tudo, é a primeira vez. E isso, por muito tempo, foi um sonho, morar sozinha. E olha que louco, porque eu tava pensando nisso essa semana e que eu falei assim, como eu achava que esse sonho era distante de morar só. Porque tem todo o custo, você tem que ter os móveis e tem que ter o dinheiro para sei lá, para calção, e tem que ter fiador, e aquele problema, e aí você vai mudar de cidade, tem um gasto, leva a mudança, e aí você tem que comprar as coisas e tem que ter todo esse orçamento. Eu achava que era muito, muito distante, até que surgiu essa oportunidade de vir morar em outra cidade. E aí agora eu tô querendo criar conteúdo pro YouTube e pro Instagram também, e resolvi tentar esse estilo de vlog, esse formato de vlog assim mesmo, do dia a dia, do cotidiano. Eu nem vou me arrumar, vai ser do jeito que tá mesmo, do jeito que a casa tá. É uma terça-feira, é uma loucura, final de semana não tava aqui, então não dá tempo de arrumar. E vai ser isso mesmo, realidade. Aí quando eu fui ali no banheiro, eu fui pegar o microfone, eu olhei no espelho do banheiro, o cabelo todo bagunçado. Eu falei assim, não. Aí também é demais aparecer com o cabelo todo bagunçado, assim, vão dar pelo menos uma leve organizada aí, né, também para não parecer muito esculhambada no YouTube. E aí essa semana eu fiquei pensando nessa questão assim de sonhos, né, da gente conseguir realizar, e parece que quando a gente consegue realizar, a gente vai lá e inventa uma outra coisa, e parece que é sempre uma busca constante por esses sonhos. E eu parei para pensar, né, porque assim, eu adoro morar aqui na kitnet, adoro mesmo, gente, real, isso era meu sonho desde criança, porque desde criança eu dividi o quarto com minha irmã. Então, eu sempre tive essa vontade de ter um espaço só para mim. E eu não tenho nada a reclamar sobre morar sozinha. Antes eu acompanhava as meninas que moravam só, morava em kitnet, às vezes sobrevivia com um salário mínimo, que não tá muito longe da minha condição, não. E eu ficava, gente, vai chegar a minha vez, eu vou querer fazer tour, eu vou querer fazer um monte de coisa. A realidade é que eu não tô afim de fazer tour. Mas me dá essa vontade de ficar gravando vídeos e mostrar um pouquinho sobre essa minha vivência, sobre também esse tempo de mudança, sabe? Toda essa transição que eu tô fazendo, porque não é uma transição só de lugar físico, mas eu também tô mudando um pouquinho minha forma de trabalho. Eu sou fotógrafa, para quem não sabe, mas eu tô buscando outras áreas dentro da fotografia. A única coisa que eu reclamaria aqui da kitnet são as construções que estão tendo aqui na frente e aqui do lado, que me tiram a paz e começam assim 7 horas da manhã. E isso me irrita um pouco, porque eu já começo o dia, primeiro que eu já acordo com o barulho da construção, então eu começo o dia com esse barulho. Aí eu quero, sabe, sentar para tomar um café em paz, para fazer minha escrita matinal, e eu não consigo, porque o barulho realmente é muito alto. E eu percebi que talvez seja por conta da idade, eu tenho ficado irritada com algumas coisas muito fáceis. Hoje eu estava no supermercado, eu estava irritada. Gente, por que as pessoas não colocam, não estaciona o carrinho de feira quando você está no meio do supermercado de uma forma que dê para as pessoas circularem? Porque sempre que eu vou, por exemplo, pegar alguma coisa, eu tô lá na parte de verdura, aí eu preciso pegar alguma coisa, né? Então vou deixar o carrinho no canto enquanto eu pego as coisas. Eu deixo numa posição, num lugar, primeiro eu vejo um lugar que não passa muita gente, e numa posição bem encostadinha assim, alguma coisa que não vai atrapalhar ninguém passar e também ninguém pegar o que precisar. Eu vejo gente que simplesmente larga, sabe, assim, tá andando, larga, e aí não tá nem aí pra quem quer passar. E isso é até pra quem anda em calçada, que eu também fico impressionada com uma coisa que me irrita um pouquinho, o povo que anda em calçada, e aí do nada para, ou junta aquele grupo pra parar pra conversar, ou alguém que vai fazer uma entrega e toma conta da calçada toda, e aí você tem que ir pra rua, ou você tem que esperar a pessoa, ou gente que anda em duas, em três, assim, bem devagar. E você quer passar e não consegue? Porque eu ando de pressa, né? Eu também tenho isso. Na rua eu costumo andar depressa. Então eu fico irritada com quem anda um pouquinho devagar e obstrui as vias públicas, principalmente as calçadas. Gente, não faça isso. Preste atenção, porque tem gente vindo atrás de você querendo passar. E aí, por conta desse barulho das construções e outros barulhos também que tem me incomodado, por exemplo, ontem, 11 horas da noite, uma pessoa soltando bomba na rua, sabe? Nada a ver.
Mas por conta desses barulhos que tem me irritado um pouquinho, eu tô com muita, mas muita vontade de comprar uma chácara, construir uma casinha, que eu já tenho várias referências no Pinterest, e ir pra lá morar na paz e no sossego. Na minha cabeça, será paz e sossego. Mas hoje eu tenho a plena consciência de que às vezes a gente imagina algo na nossa cabeça, imagina que vai ser perfeito e chega lá, encontramos alguns pontos que não tínhamos pensado antes. Mas esse sonho de morar num sítio já é de algum tempo, não é de agora, depois que eu vim pra kitnet. Eu lembro que uma vez eu entrei num site que era... Aí eu escrevia alguma coisa, colocava meu e-mail e 10 anos depois eles me mandavam o e-mail me relembrando o que eu tinha escrito. E eu fiz isso com 17 anos e aí 10 anos depois eu recebi. E lá falava que eu tinha um sonho de morar num sítio e criar meus 7 filhos lá, em meio à natureza. E eu tenho muito essa vontade, realmente, se um dia eu tiver filhos, eu querer criar ele mais perto, assim, da roça, da natureza, ser um pouquinho mais livre, não nessa correria de cidade. E olha que eu nem moro em cidade muito grande, não. Ainda morava numa cidade menor antes. Mas eu tinha essa vontade de ir mais pro interior, morar mesmo na roça. E essa vontade tem crescido nesses últimos anos e agora principalmente. E aí eu me peguei pensando nessa questão dos 7 filhos, né? Bom, com 30 anos, se eu quiser ter 7 filhos, é só se eu decidir engravidar dos 30 a 40 sem parar. Pode ser que eu consiga ter 7 filhos, ou que eu tenha aí no mínimo uns 2 e adote 5. Mas essa questão de ter filho também eu mudei bastante minha opinião. Eu quis sempre ter a casa cheia por essa questão de família, sabe? A casa mais cheia, mais movimentada. Mas hoje eu entendo a realidade de ter uma família, de você precisar de ter condições financeiras, de ter uma família, que é o que eu não tenho, que é uma das coisas que hoje me impede de querer até pensar sobre essa questão, porque eu não tenho como criar uma criança, imagina 7. E a dificuldade também, né, de você educar. E eu penso hoje que eu quero tanto a paz, o silêncio. Imagina 7 crianças. Eu acho que com 1, 2 vai ser muito difícil. Mas talvez eu queira sim passar essa experiência de ser mãe. É uma coisa que eu sempre quis desde de criança. E os 30 chegou e chegou com essa reflexão também, né, sobre a construção de uma família, de ter filhos, essa idade da mulher, também essa questão biológica. Eu sei que tá um pouquinho longe, né, acho que é ali com os 36. Hoje a gente vê mulher com 40, 42, que eu conheço, eu já fotografei grávida de 42 anos, mas a gente sabe que é um pouquinho mais arriscado. E todas essas preocupações que a gente tem acerca do filho, acerca de saúde, acerca de educação, acerca do mundo, acerca da violência, enfim, são muitas questões. E eu acho que se realmente a gente parar para pensar tudo isso, a gente não tem filho. Eu acho que se a gente parar para realmente pensar, eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai ter, filho. E eu não tenho fogão 4 bocas, não. Eu tenho um fogareiro e que eu faço as minhas refeições, a minha comida aqui também no fogareiro, mas eu uso ele mais para fazer uma panqueca, uma tapioca, esquentar água para fazer café, enfim, mais para essas coisas, porque comida mesmo. Eu já não sou muito habilidosa com comida, mas para facilitar meu processo, eu comprei essa querida aqui, ó. A panela de pressão elétrica. Isso salva vidas, sério. Todo mundo que vai morar só, eu recomendo ter uma panela elétrica. Todo mundo assim, que vai morar só, porque eu falo assim, porque eu penso no meu caso, que eu não sou muito habilidosa com cozinha, e a questão de tempo também ser mais corrido, mas acho que todo mundo merecia ter uma panela de pressão elétrica em casa. Primeiro, eu acho mais seguro, né? E é muito cômodo. Eu faço feijão, eu faço arroz, e hoje eu ainda vou fazer a carne e os legumes junto com o feijão, que aí eu já economizo. Aqui na hora de fazer a comida, e depois eu vou fazer um arroz, e aí a salada eu vou fazendo no dia mesmo. A salada eu deixo pro dia, mas a comida eu faço pra a semana. E eu amo minha mente preguiçosa nessa questão, que na verdade não é nem preguiçosa, né? É uma mente prática. Eu gosto de realmente simplificar as coisas. Por exemplo, eu tenho essa panela
que ela é ótima, porque eu vou deixando ela aqui no timer enquanto eu faço outras coisas. Então a comida não queima, eu não corro esse risco. E agora eu tô fazendo tudo assim, ó, colocando a carne junto com o feijão, já vou colocar aqui a cenoura também, pra ser uma coisa mais rápida, prática. Depois eu faço só arroz, faço as marmitinhas e ó, tá ok. E eu não tenho muita habilidade em cozinha, mas eu não tenho nem orgulho de falar isso não. Mas é porque eu realmente não tive essa necessidade de cozinhar durante minha vida. Minha mãe sempre cozinhou lá em casa. E ela nunca ensinou pra gente não, viu? Eu vou jogar um pouquinho pra minha mãe também. E aí, quando eu morei fora para estudar, a faculdade tinha almoço e jantar. Eu morei também com uma amiga que ela cozinhava super bem, então a gente dividia as tarefas. Às vezes eu comprava as coisas, ela cozinhava e eu lavava as vasilhas. E a gente ia fazendo dessa forma. E depois, assim, realmente eu nunca precisei. E aí, quando eu vim, quando eu fui embora pela última vez, aí eu fazia algumas comidas, mas o tempo era muito curto do almoço, então eu comecei a pegar marmita no restaurante popular. E dessa vez agora, eu idealizava realmente morar sozinha para eu ter essa oportunidade de cozinhar. Mas depois de um tempo, que vira obrigação, a gente fica assim meio, ai, né, tem que cozinhar, esse negócio de ter que cozinhar é complicado. Mas eu tenho gostado de aprender. Eu comprei vários temperinhos, várias coisas, e aquilo, né, você tem dificuldade, você vai lá e olha no Google, porque lá você vai encontrar tudo. Você tem medo de, sei lá, de cozinhar alguma coisa? Gente, uma panela de pressão elétrica, você faz feijão, você faz arroz, você faz sopa, você faz um monte de coisa, que é o mingau. Ai, maravilhoso, ensopado. Eu amo, eu recomendo. Se qualquer empresa de panela de pressão elétrica quiser me patrocinar, porque vai que um dia eu fico grande aqui no YouTube, pode me patrocinar. Essa minha aqui é da Itatiaia, então já fica o recado para Itatiaia, porque se ela quiser me patrocinar, gente, eu faço a melhor propaganda, porque eu realmente amo isso aqui, salva minha vida morando sozinha. Eu optei pelo fogareiro, nem foi por questão de ser mais prático não. É porque antes lá na minha cidade eu tinha meu estúdio montado, meu estúdio de fotografia. Eu tinha esse fogareirozinho lá para poder esquentar água para fazer um café, para fazer um chá. Era só para esse uso mesmo. E aí quando eu mudei, eu precisei realmente comprar tudo, né? Eu precisaria comprar tudo. E as únicas coisas que eu precisei comprar foi a máquina de lavar e uma cama, porque foram coisas que eu não tinha como trazer, né? Porque senão na minha casa eu ia ficar sem a cama no meu quarto. E a máquina de lavar, que realmente eu acho que é uma coisa muito necessária e eu priorizei a máquina. Mas aí é porque eu também já tinha no estúdio a geladeira, tinha o fogareiro que quebra um galho, tinha sofá, tapete, espelho, armarinho, coisa que eu fiz depois de guarda-roupa. Tinha até aquele guarda-roupa aberto também de pallet. Tudo que eu tinha lá, eu trouxe as mesinhas de computador, a mesinha que eu uso aqui na cozinha. A cozinha aqui da kitnet já tinha o armário, então já ajudou muito. Então, e engraçado assim, né? Porque quando eu vim embora de lá, eu fiquei muito sentida, porque montar o estúdio pra mim, nossa, foi muito trabalhoso, foi uma construção mesmo. Eu lembro que eu comecei, se não me engano, em 2021, no final de 2021. E eu lembro assim, cada mês que passava, cada tempo, eu fui fazendo a reforma de pouquinho, aí eu conseguia comprar uma coisinha. Aí eu lembro quando eu comprei um sofá à vista para colocar lá, depois meu sonho era ter um espaço para colocar assim café, e eu fui comprando bem aos pouquinhos, e aí quando eu decidi vir embora, porque eu estava um pouquinho infeliz com a fotografia, e eu achei que seria até uma questão da minha cidade, mas hoje eu percebi que eu tô um pouquinho infeliz com fotografia, acho que de um modo geral, a fotografia comercial, né, que eu tenho trabalhado, enfim. Mas aí quando eu decidi vir embora, eu fiquei assim, poxa, mas eu demorei tanto para construir esse espaço aqui, e agora simplesmente eu tô abrindo mão. E aí eu fui entender que esse tempo que eu me dediquei a construir o estúdio, a montar as coisas de pouquinho em pouquinho, foi super necessário para eu viver essa fase minha, porque, gente, tudo, até as cortinas eu trouxe de lá, sabe, toalhinha de limpar o rosto, que eu já tinha, pano de prato, umas xicrazinhas, sabe, coisinhas que eu tinha e pude trazer para montar a kitnet. Então, quando eu cheguei, eu precisei comprar algumas coisas de cozinha, panela e tal. E o que eu falei, né? A máquina, a cama, roupa de cama, mas pouquíssimas coisas.
Aí o tempo do feijão aqui é 75 minutos. Então vou deixar o feijão aqui. Sobrou um pouquinho da carne e aí eu acho que eu vou fritar, né? Fry, é a carne de sol. E aí eu faço umas outras marmitas com opção da carne de sol frita. Porque, sinceridade, eu não sei se a carne tá toda descongelada, se eu posso congelá-la de novo. Eu vou pesquisar. Mas se não puder, eu vou fazer isso. Vou fritar ela na airfryer.